Então vamos lá, meu povo, vamos para o 9º ano, revisão rápida aí dos temas que possa cair na sua prova no primeiro bimestre. Vamos embora. Então, começando com o capitalismo. Então, essa formação, né, o nascimento do capitalismo, como que o capitalismo surgiu, a estrutura mesmo do capitalismo. Então, você tem que imaginar, né, que o capitalismo vai surgir daquele movimento, né, do mercantilismo, das grandes navegações. Então, as grandes navegações descobrindo outras terras emersas no planeta, principalmente as Américas, né? Então, essa descoberta de terras vai agregar, né, essa globalização nascente, né, o início de uma globalização, o início de contato de culturas, o início dessa aculturação de alguns povos, principalmente os indígenas. Então o capitalismo ele vai surgir desse movimento, esse capitalismo comercial vindo do comércio, né, das trocas comerciais, depois das vendas entre metrópole e colônia. Então esse capitalismo nascente. Então, depois você vai ter o capitalismo industrial, principalmente com a Revolução Industrial Inglesa. Então, vai modificar o mundo, né, entre antes e depois da Revolução Industrial. Né? Então, tiveram vários impactos na natureza, tiveram vários impactos no modo de vida das pessoas, no modo de vida do trabalho. Então, antes e depois da Revolução Industrial. E então, o capitalismo ele vai tomar um novo formato, desse capitalismo industrial. Então, depois você vai ter um capitalismo financeiro, onde as bolsas de valores vão estar ditando, né, o modo de produção. Os bancos vão controlar esse capitalismo financeiro. Então, mas o cerne do capitalismo, né, ele é estruturado em torno da acumulação de capital, ou seja, juntar dinheiro, né, por meio do lucro. Então, o lucro seria essa base do capitalismo. Então, qualquer empresa que abra, né, qualquer negócio que é aberto, a visão é o lucro. Então, nesse sistema, há uma busca incessante por maximizar os ganhos, o que leva ao aumento da produção e da riqueza. Então, maximizar, você vai aumentar, né, essa riqueza, né, diminuindo principalmente, né, o custo ou o salário pago ao trabalhador. Então, os trabalhadores vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, o trabalhador ele não é detentor dos meios de produção. Se ele não é detentor dos meios de produção, ele precisa vender a única coisa que ele tem, que é a vida, né? Força de trabalho. Então, ele vende um período do dia, um período da sua vida em troca de um salário. E esse salário normalmente é menor do que o valor do trabalho realizado, o que permite que o capitalista obtenha lucro acumulado e acumular capital. No capitalismo, o trabalho é indispensável para o funcionamento do sistema e não apenas uma escolha disponível. Então, o trabalhador ele não escolhe, né? Não é um hobby, eu vou trabalhar. Né? Aquela coisa, o trabalho dignifica o homem. Não funciona assim. Porque se você pegar a classe burguesa e a classe nobre, eles não trabalham. Então, o trabalho recai, né, sempre na história para o servo, para o escravo. Então o trabalho ele não dignifica, né? O trabalhar, né, quer dizer que você está numa condição inferior. Então essa questão que foi moldada na cabeça das pessoas, a dignificação do trabalho, tem a ver com o adestramento das pessoas para não se revoltarem às atividades que elas executam. 2. Globalização. A globalização, né, eu comentei na primeira questão, tem a ver com aquele trânsito das grandes navegações, né, integrando, né, as culturas. Então, essa globalização ela vai nascer, né, nesse período das grandes navegações e vai ter, né, coisas boas, né, hoje o comércio mundial, o comércio global, ele está integrado, o uso da internet, as tecnologias. Então, meio que evita o planeta sucumbir numa terceira guerra mundial seria essa globalização, porque os conflitos impactam na economia mundial. Então, hoje um país ele não age sozinho mais, ele não está, né, independente no mundo. Então, algumas políticas impactam na economia, impactam nas bolsas de valores. Então, como efeitos negativos da globalização, a gente pode citar destruição de ecossistemas e perda da biodiversidade. Então, a gente vai ter, por exemplo, o corte de florestas, que você não vai ter mais aumento da geração de lixo,
então você tem um consumo muito maior, né, em outros países que a gente não teria o uso do plástico, então isso gera uma quantidade de lixo muito alta. Poluição atmosférica e dos oceanos, então se constrói, né, tem mais indústrias, você vai gerar mais poluição, mais a venda de automóveis, então tudo isso gera mais poluição, e sem contar os plásticos que vão para os oceanos. Então, é uma poluição gigantesca. Então, como problema da globalização, você pode pensar em poluição, em meio ambiente, com toda certeza. Já os blocos econômicos é aquela estrutura, né? São países vizinhos que montam um bloco. Você não vai ter bloco em continentes separados, né? Aí seria uma relação interpaíses, mas não um bloco, né? Um bloco geralmente são países vizinhos que se juntam para defender, né, alguma questão própria, no caso aí, ó. Os blocos buscam integrar economias nacionais para fortalecer o comércio e o desenvolvimento econômico, reduzindo barreiras comerciais como tarifas e cotas. Então a tendência é sempre você diminuir a tarifa para fazer uma compra em conjunto, né, que essa mercadoria passa por vários países sem ser taxada. Além disso, promove a cooperação política e econômica, aumenta a competitividade global e cria condições para o crescimento conjunto das economias envolvidas. Então, como por exemplo que está aí o euro, né, você vê que é um acordo entre vários países, meio que acabou com os conflitos na Europa, né, que tiveram 2 guerras mundiais lá, então você tem pensamentos, grupos de pessoas diferentes que estão agregadas num bloco comum, tentando pensar, né, a Europa, né, a União Europeia como uma coisa só, para aquilo cresça, né, para aquilo se desenvolva, para aquilo não retroaja, né, então você tem que um movimento de controle de migração, um controle de economia, de salvar países que estavam quebrados, como a Grécia, Portugal. Então, tudo isso impacta nessa união entre os países. O próximo tópico que está aí para você é a importância da corrente do Golfo. Então, a corrente do Golfo é aquela corrente que vai partir aqui do Golfo do México, né? Essa entrada aqui. Então, ela vem aqui da costa do Brasil, vai aqui para essa parte das Antilhas, entra no Golfo do México, então é uma corrente extremamente aquecida, com uma salinidade alta. Ela banha os Estados Unidos, né, a costa aqui dos Estados Unidos, costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, e vai em direção à Europa. Então, essas águas aquecidas acabam favorecendo tanto em questão de aquecimento da Europa quanto em questão de salinidade. Então, a questão da pesca está impactada com essa corrente. Então, essa corrente vai até lá, depois ela se resfria, né, na parte ártica do planeta e retorna, né, numa corrente para o Oceano Atlântico. Então, é justamente essa corrente fria que vai acertar aqui a África, né? Então, o deserto do Saara é justamente a volta dessa corrente que acerta a África. Então, onde tem corrente fria, né, acertando o continente, você vai ter deserto, porque ela não traz umidade, ela não carrega umidade, e ela retorna para o Oceano Atlântico, né, e é novamente aquecida e volta de novo o ciclo. Então, é o ciclo da corrente do Golfo. Então, a corrente do Golfo é uma poderosa corrente marítima que flui do Golfo do México até o Oceano Atlântico Norte. Ela transporta águas quentes e salinas, desempenhando um papel essencial na regulação climática global, especialmente na Europa Ocidental. Ao amenizar as suas temperaturas, essa corrente também influencia a circulação oceânica global, conhecida como circulação termoalina. Então, é vital para os ecossistemas marinhos e as condições climáticas em áreas ao longo do seu trajeto. Então, é uma corrente muito importante. Sempre quando você pensa em Europa, pensa Estados Unidos e Canadá, essa corrente é essencial para manter, né, esse equilíbrio, porque senão essas áreas seriam mais frias do que realmente são. Então, impactaria, né, na vida nesse continente. Seguindo aí, você tem, né, a parte industrializada da Europa. Então, a Europa Central é a área mais industrializada, a parte mais rica do continente. Então, os países altamente industrializados concentram principalmente na Europa Central,
né, como a Alemanha, França, Reino Unido, e regiões historicamente marcadas por avanços tecnológicos e econômicos. Então, são as áreas mais ricas, né? Entretanto, algumas nações da Europa Central, como a Áustria e a Suíça, também possuem economias industrializadas robustas, demonstrando um alto nível de desenvolvimento em setores como a manufatura, tecnologia e serviços. Essas regiões destacam-se pela infraestrutura avançada e pela significativa participação no comércio global. Então você vai ter uma rede de transporte muito boa, hidrovia, ferrovia, rede de telecomunicações, telefone, internet. Então tudo tem uma rede portuária. Então são países que têm uma industrialização muito alta, têm uma taxa de urbanização e acaba atraindo mão de obra imigrante para esses países. São os países que mais recebem imigrantes porque é onde tem mais trabalho, né? São países mais ricos por causa da indústria. Então todo país rico acaba sendo países industrializados. E, né, falando das pessoas que acabam vindo, né, por causa do trabalho, né, você tem a migração, né? Então a migração europeia ela está atrelada, né? Ela está atrelada, né, vindo principalmente da África, né, do norte da África, que acaba causando, né, diversos impactos, né, com a pressão sobre o sistema de saúde, sobre a educação, sobre a assistência social. Então, essa pessoa vem, ela tem que ter escola para os filhos, tem que ter local para ela ir no hospital, um médico, tem que ter assistência social, tem que ter trabalho para essa pessoa, né, nos países receptores, além de tensões sociais e políticas relacionadas à integração cultural. Essa pessoa traz uma outra cultura, principalmente às vezes ela pode ser uma pessoa vinda do islamismo, então tem um choque cultural entre os cristãos europeus, né? Então o uso do hijab, o uso da burca, então tudo isso impacta, né, na sociedade. Aumento sob demandas de empregos, então, no entanto, também pode trazer benefícios, como enriquecimento cultural, suprimento de mão de obra para os setores que enfrentam escassez. Então, a imigração europeia para alguns países é a solução, entendeu? Então, se não tiver uma imigração, países como, por exemplo, Portugal, acaba que em alguns anos eles não vão conseguir mais pagar, né, a aposentadoria para os seus idosos. E a expectativa de vida, né, na Europa, ela tende a aumentar, né? Então, a Europa tem uma elevada expectativa de vida, né, associada à redução das taxas de natalidade, ou seja, né, está nascendo muito menos criança. Então vai resultar num aumento significativo da proporção de idosos na população, e isso impõe desafios para o sistema previdenciário, né? Então essas pessoas, né, vão se aposentar muito mais tarde ou não vão se aposentar, que precisam sustentar um número crescente de aposentados com recursos provenientes de uma força de trabalho, né, as pessoas que trabalham, né? Se você pegar uma pirâmide etária, são as pessoas que estão entre 20 e 60 anos, são as pessoas que trabalham, a população economicamente ativa, né, a PEA. Isso impõe, né, então requer, né, recursos provenientes dessa força de trabalho, que é cada vez menor. As consequências incluem, né, maior pressões sobre o orçamento público, aumento dos déficits previdenciários e necessidade de reformas nos sistemas de aposentadoria, elevação da idade mínima para se aposentar, além de possíveis impactos na economia, como diminuição da produtividade devido à redução da população economicamente ativa. Então é sempre um problema isso. Outra coisa é a baixa taxa de natalidade, então na Europa é causada por diversos fatores, como aumento do custo de vida, né? Morar na cidade é mais caro, mudanças nos padrões culturais e sociais, né? Acesso facilitado à educação, mercado de trabalho, especialmente para as mulheres. Maior uso de métodos contraceptivos, além disso, há uma tendência de priorizar carreira e qualidade de vida, reduzindo o número de filhos. Então você vê que alguns países estão, né, dando dinheiro para as pessoas, né, impactando, né, na vida das pessoas, oferecendo dinheiro, né, se você for colocar convertendo para o real, dá mais ou menos uns 600 a 800 reais, né, mensais para as pessoas terem filhos, né, como se fosse um Bolsa Família. Então isso impacta, né, porque eles estão vendo que o país está com uma taxa de natalidade muito baixa, e isso gera um impacto na população, né?
E disso você tem, né, por último, né, que a Europa é considerada, né, um mosaico cultural e étnico. Então, devido à sua incrível, né, sua grande diversidade de grupos étnicos, então, tanto em línguas, tradições, histórias, então esse continente é formado por inúmeros países, cada um com sua identidade única que reflete séculos de migração, colonização, fusão de culturas e conflitos. Desde as influências celtas, romanas, germânicas, eslavas até a chegada das populações do Oriente Médio, Ásia, África, a Europa se tornou um dos continentes mais heterogêneos do mundo. Essa diversidade é visível em seus centenas de idiomas oficiais e regionais, práticas religiosas variadas como cristianismo, islamismo, judaísmo e outras, além de tradições culturais distintas, incluindo música, gastronomia e arquitetura. A integração entre os diferentes povos moldou a história europeia e continua a enriquecer sua identidade cultural até hoje. Por isso, cada região da Europa contribui como uma peça única que a formar um grande mosaico. Por isso que esse mosaico, nessa junção de vários pontos diferentes, forma o continente europeu. Beleza, meu povo? Então a gente finaliza aqui. Espero que tenha te ajudado aí. Então, qualquer dúvida é só me falar, ok? Valeu, meu povo. Um abraço.